E aí, pessoal, tudo bem? Começando o segundo episódio do ImigraCast. Hoje com o tema Carreira Internacional e Negócios Globais. Eu tenho aqui comigo o Dr. Leonardo Leão e o Guto, que é vice-presidente da Leão Group. A gente vai falar um pouquinho sobre carreiras internacionais, como você pode se colocar no mercado global e quais são as principais maneiras de você fazer isso, né? A gente sabe que a gente tem que sempre se colocar da melhor maneira possível, com o melhor entendimento possível e sempre se utilizando das ferramentas corretas para poder fazer isso, né? Pensando nisso, eu preparei umas perguntas para vocês e vocês vão me ajudar. Quais são os caminhos mais comuns para quem quer trabalhar fora? Visto de trabalho, transferência interna, o que vocês têm para falar sobre isso? Primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que você está assistindo esse podcast, mas é sempre um prazer estar aqui, Ramiro. Como a gente falou, a Imigra foi criada com essa intenção, né, de acima de formar profissionais para trabalhar nessa área de imigração, a gente também se propõe a prestar informação de forma procedente. Eu venho falando muitas vezes aí nas minhas palestras, nos podcasts que eu participo também, que hoje a gente vive a era da abundância de informação, né? Na época que eu imigrei, era a falta de informação. Hoje existe excesso de informações, então é importante um podcast como esse aqui, para que a gente troque essas ideias, bata esse papo com pessoas experimentadas no mercado, né, que tem a experiência na prática, que é uma das coisas que a Imigra prega. Então, vai ser bem legal a gente trocar essa ideia, né, já pegando o gancho aí da sua primeira pergunta. Repete aí, por favor, a pergunta. Quais são os caminhos mais comuns para quem quer trabalhar fora? Exatamente. Primeiro caminho, a gente sempre fala isso. Quem quer trabalhar fora, o primeiro caminho para ela é se informar. E como que você se informa? Conversando com algum especialista, né, Guto? É o primeiro passo que a gente sempre fala. Você precisa acessar uma plataforma como a Imigra, por exemplo, buscar a informação com procedência e, se possível, você se aconselhar com um especialista na área. A gente vai discorrer sobre isso aqui, né? Tá dentro da nossa programação aqui de conversas. A gente falar sobre assuntos mais específicos de diferenças entre empreender no Brasil e em outros lugares do mundo, que tipo de armadilhas você pode passar, né, dentro desse mercado. Então, eu acho que o primeiro passo ali, primeiro cuidado que a pessoa tem que ter é se consultar com uma assessoria, né, que tenha procedência, que tenha reconhecimento no mercado e buscar a informação em locais que tenha a chancela, que tenha a procedência atestada daquela informação. Hoje, né, Guto, a gente vê muito youtuber, muita pessoa que tá ali só para caçar um clique, né? A gente tá vivendo essas épocas aí de Donald Trump, ascensão da extrema-direita nos países europeus. Então, tem muita gente que tá se aproveitando desse caos, né? Desse clima de caos que tá sendo criado. Deixa eu primeiro, né, dar boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí, né? Quem ainda não me viu no vídeo aí, Guto Leão, vice-presidente da Leão Group, né, Global. Então, vamos lá. O que o Léo fala, até um mantra que o Léo tem usado muito, né? É claro que a Leão Group é a parte migratória e a Imigra vem corroborar, vem somar isso tudo. E é o que o Léo fala, tem falado muito e virou um mantra pra gente. Torne-se interessante pro país onde você quer imigrar. Não adianta, eu não sou interessante para os Estados Unidos, não sou interessante para Dubai, não sou interessante para a Europa. E cada um vai ter um perfil, né? Tem a pessoa que, não, eu sou dos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Não, eu tenho mais vertente para ir para a Europa, vai para a Europa. Mas dentro da legalidade imigratória e principalmente se preparando para o que você espera lá e para o que o país espera de você. Muita gente tem reclamado, né, das políticas, Léo, principalmente nos Estados Unidos, com essa tudo que está acontecendo. Acontece. Quem está preparado para estar nos Estados Unidos não está sofrendo nenhum problema. O profissional tem que estar preparado para estar lá. E eu tenho feito uma analogia que acho que é bem didática para as pessoas entenderem, que é você chamar uma visita para sua casa, né? Enquanto você está com um documento, seja um visto, seja até um documento de residência permanente, como no caso dos Estados Unidos, o Green Card, você tem uma concessão daquele país para estar lá sob o argumento de estudo, de trabalho ou de residência permanente, porém não é um direito adquirido seu. Um documento, esses documentos eles são temporários e condicionais, todos eles, sem exceção. Então, para que você faça jus àquela concessão que o país te dá, você precisa... É um documento que ele pode ser revogado a qualquer momento, ele tem um prazo de validade e você precisa cumprir
condições, cumprir condições inerentes àquele documento que você tem. Um visto de turismo, você tem que estar lá passeando. É um visto de estudante, você tem que estar lá estudando, cumprir... Parece óbvio, né, Léo? O nome disso é de estudante, falado, mas né, as pessoas têm feito isso. Eu tirei visto de estudante e aí eu tive problema com a imigração porque eu parei de estudar. Eu falei, é óbvio, né, gente? Eu tirei o visto de estudante porque eu quero conhecer os Estados Unidos, ver se é bom morar lá. Visto de estudante não é para isso, pessoal. Então, a gente sempre tem usado também essa teoria, né? Esse mantra, como o Guto falou, de que você tem que ser honesto com a tua intenção no país que você quer ir. E, como o Guto falou, hoje a gente tem uma atuação global, né? Dentro da Imigra também, a gente vai trazer conteúdo e formação nas mais diversas possibilidades de imigração pelo mundo, tá? Então, eu sempre aconselho essa conversa com o especialista, porque no nosso caso aqui já, né, trazendo para a nossa forma de trabalhar, a nossa equipe é treinada para analisar o seu perfil e fazer toda uma análise das possibilidades que você pode ter ao redor do mundo, que às vezes você nem tem noção de E a Imigra é exatamente para isso, né, Léo? Porque às vezes o profissional, ele precisa de algum detalhe ou precisa se preparar para estar no país que ele deseja estar, né? E como você falou, às vezes não é os Estados Unidos o perfil, é para o Emirados. Então você vai ter que ter algum tipo de preparo exatamente para cumprir todas as exigências para estar no Eu vou trazer uma frase aqui que, já pode preparar aí que vai dar um corte. Você não precisa ficar ilegal. Não precisa, tá? Não é possível que não exista um país do mundo que você possa se legalizar e estar lá, né, com o seu direito de ir e vir, com a possibilidade de vir ao Brasil visitar a sua família. Então, se você tá ilegal em algum lugar aí do globo, procura a gente. A gente consegue te trazer alguma oportunidade que você possa se legalizar, que você possa se adaptar, né, a um outro país, tá? Então, é exatamente isso. As pessoas, às vezes, elas se prendem tanto à realidade do país que elas estão vivendo ilegal, Ramiro, que elas fecham os olhos para novas oportunidades. E uma das missões nossa com a Imigra, com a Leão Group, com todo o nosso ecossistema, é mostrar para as pessoas que elas não precisam ficar ilegais. Ficar ilegal, né, a gente brinca, não é legal. Não. E entender que a Imigra é muito mais do que uma plataforma só de ensino, é uma plataforma de conhecimento. Sim. Então as pessoas, claro, vão ter cursos, vão ter... E de interação, né, Guto? Uma comunidade também. É isso aí, mais do que uma plataforma, é uma comunidade. Então a gente vai ter uma interação que... Esse é o nosso desejo, a gente já vem praticando isso, já o feedback ele é bem positivo em relação a isso. As pessoas trocarem ideia, olha, eu tô aqui nos Emirados Árabes, aqui é legal para esse tipo de perfil, minha vida tá bem melhor aqui, ou eu tô aqui na Europa, em tal país, minha vida melhorou muito, eu tava ilegal nos Estados Unidos. Então, esse recado aqui pra gente, né, continuar a nossa conversa, não fique ilegal. Comece a olhar para o mundo de outra forma, tá? E como o Guto falou, você precisa se preparar, você precisa ser atrativo, não, você precisa ser atraente, né, ao país que você quer se fixar, tá? E abra a sua cabeça, para de ficar olhando só para baixo e olhe para o mundo, que o mundo tá cheio de oportunidades maravilhosas para você que tá aí privado da sua liberdade, do seu direito de ir e vir. E é muito interessante o que vocês falam em relação, principalmente, o que eu pego do que vocês falam, que eu acho que serve para quem vai trabalhar, serve quem vai para imigrar de qualquer maneira. Para a pessoa que tá vendo a imigra, para começar a trabalhar com isso, ou a pessoa que quer imigrar. E aí, para a pessoa que vai trabalhar com isso, quer passar isso para quem ela vai prestar serviço, né? A questão do fit, né? Do fit cultural, relacionado ao trabalho, relacionado à sociedade. Vai ter lugar que você não vai se adaptar. Eu acho que isso serve para uma empresa, isso serve para uma cidade que você está indo, para qualquer lugar que você está vivendo. Então, essa questão, esse feeling, é uma coisa que o profissional que vai trabalhar com isso, ele tem que desenvolver. É você saber que você está prestando um serviço para pessoas muito diferentes. Eu acho que o profissional que vai prestar uma assistência, uma consultoria imigratória global, ele tem que ser global. Né? É o que o Léo fala. A gente é global. O Léo tá lá, tem a residência em Dubai, a gente acabou de tirar a cidadania italiana. Então, assim, não dá para você... Até dá, mas é muito melhor você vender, vamos dizer assim, o que você faz na sua vida, o que você pratica na sua vida. Hoje a Leão Group está se estabelecendo em Dubai, nos Emirados. Então, assim, é muito mais fácil para o profissional que procura a Imigra para se capacitar que você também seja global. Não vá só indicar as pessoas serem globais.
Exatamente, né, Guto? Eu venho até num dos próximos episódios aí, eu vou trazer. Eu sou suspeito para falar porque, né, acabei de escrever um livro que fala sobre a mobilidade global e o direito migratório como ferramenta transformadora de vidas, tá? Eu sou um defensor, um militante da mobilidade global. Eu sei o quanto mudou minha vida, né? Hoje a mobilidade global muda a vida de todos aqui que são do ecossistema aí, Leão Group, né? Imigra e tudo mais. Então é o que o Guto falou. A tendência do mundo é essa, pessoal. A tendência hoje, eu não tenho medo de falar que a mobilidade global é a área que mais vai crescer, é a área que mais vai crescer, a área econômica, de assessoria econômica que mais vai crescer dentre as áreas profissionais, porque hoje, e a pandemia jogou na nossa cara isso, e aí, né? puxando, né, fazendo um pouquinho da propaganda da Imigra, afinal de contas, o podcast é para divulgar a Imigra, né? Não existe nos bancos escolares nada que te prepare para esse mercado. Não. E a Imigra surgiu exatamente dessa necessidade, desse sonho. Toda grande ideia. O Ramiro estava desde o começo lá. Era a universidade corporativa e virou uma coisa muito maior. Eu posso falar disso em vários sentidos. Eu estava no início desse processo, eu falo isso sempre. Eu acho que tá na Leão agora na Imigra é um sonho, assim, em muitos sentidos. Porque a gente começou a perceber que as outras empresas vinham buscar nossos profissionais dentro da Leão Group. Tipo, não precisa buscar meu profissional, não. Eu vou ensinar vocês a fazerem também. E a gente falando pro operador direito, você que estudou DIP, DIPRE, não tem nada a ver. Posso falar? Faça veja o nosso conteúdo da Imigra para você entender que o DIP e DIPRE só te deu uma base aí do que é direito internacional. Guto, falo com muita tranquilidade. Sou formado em Relações Internacionais e estou fazendo Direito. Já fiz Direito Internacional na Faculdade de Direito em RI. É muito diferente. É muito diferente. Não tem nada de prática. Assim, você vê conceitos específicos, interessantes, obviamente, mas o curso que a Imigra os cursos que a Imigra quer passar, o que a gente quer passar, o que a gente quer desenvolver assim, muito diferente nesse sentido. Não tô falando isso porque eu tô com a blusa da Imigra, eu acho porque que é uma realmente mudança de viés, né? E eu sempre falei isso, né? Quem me acompanha já há muito tempo sabe que esse é o meu perfil. Eu acho que distribuir conhecimento e riqueza, na verdade, você está multiplicando o seu conhecimento e a sua riqueza. Então, não é só falar, é realmente efetivar o que eu falo. Eu vivo muito disso. Então, a Imigra traz para mim a realização de um sonho de dividir conhecimento para que a gente multiplique a informação relativa ao nosso mercado. É muito melhor trabalhar num mercado que seja que tenha instrução para entender e parar com essa... Quanto mais gente, é o que eu falo, né, nas nossas conversas, quanto mais gente estiver falando de mobilidade global, de possibilidades que mudou a vida através da imigração, mais clientes a gente vai ter, um mercado mais sólido a gente vai ter. O nosso mercado de imigração ainda é muito incipiente. Muito mesmo. A gente vê, né, o quanto as pessoas... Comparando com os outros profissionais, Léo, o Léo também sempre falava isso e a gente parar para pensar é realidade. Você pega o médico, por exemplo, tem uma reunião dos especialistas em alergia, os especialistas em operação cardíaca, e o direito imigratório, cada um por si, ou pelo contrário, um batendo no outro, e é o que a gente quer fazer uma comunidade. Existe uma corrida ao Eldorado, né? E isso, se você fizer um estudo, Guto, isso é natural de todos as oportunidades que surgiram profissionais, né? Existe uma corrida do ouro. Eu vou... ali tá dando dinheiro, ali é uma área que tá pujante, vai todo mundo para aquela área. Que é o processo que o direito migratório tá passando. Muitos advogados, muitas pessoas querendo trabalhar com isso, por quê? É uma área que é um conhecimento raro, né? Existe uma falta de profissionais aptos a prestarem esse tipo de serviço. E né? Isso é uma ordem que a gente quer inverter isso, e quem detém o conhecimento guarda para si. E o que acontece hoje? O mercado ele se desenvolveu tanto que quem tem o conhecimento não está dando conta da demanda. Então, e acaba prejudicando, porque aí você começa a fazer um serviço ruim, você começa a criar uma experiência ruim para a pessoa que te procura, porque você não está dando conta, você não tem profissionais aptos a te assessorarem, que é um dos objetivos da Leão Group. Você que está aí matriculado num dos nossos cursos aí na Imigra, né, cursando, é uma das intenções da Leão Group selecionar talentos também e dentro dessa plataforma. E que é um diferencial nosso também, né?
A teoria, obviamente, é importante. Muito mais importante que a teoria, nesse cenário, é a prática. Então a gente não tem, pode ser também. uma pergunta que as pessoas podem ter feito. A gente não tem medo de compartilhar conhecimento. Não temos medo de, como diz aí no popular, dar o ouro pro bandido. Negativo, pelo contrário. É porque não tem o bandido nessa história. Não. A gente só tá compartilhando com todo mundo que vai para esse mercado. Realizar um sonho nosso que é de criar uma espécie de comunidade, né? Uma espécie não, é uma comunidade, uma associação de profissionais da área e de pessoas interessadas na área, simpatizantes, pessoas estudiosas da área, onde a gente possa trocar ideias e experiências, né? Boas práticas, porque isso só contribui com o aumento e com a solidificação desse mercado que já é tão pujante. Não, e entrando nesse mérito também é a questão do progresso, ele só verdadeiramente existe quando compartilhado, né? Então, que bom que a Leão, eu falo isso com muito orgulho mesmo, porque a Leão sempre teve esse tipo de iniciativa. Desde o início, isso é uma coisa que a gente vive na Leão, tá? O pessoal que tá vendo, é muito comum na Leão, por exemplo, às quintas-feiras, tá todo mundo no escritório, compartilhando conhecimento, conversando, entendendo questões diferentes, entendendo áreas diferentes da imigração. A gente faz muito treinamento também. É o que a gente optou, né, Ramiro? A gente optou por ter uma estrutura presencial para que a gente pudesse ter essa interação maior, essa troca de experiências. Então, falo sem medo, e a gente pode fazer esse tipo de promessa, né, de que você, estando aqui dentro da nossa comunidade, o teu retorno de investimento ele é muito rápido, porque o mercado está com carência de profissionais. Então, eu posso te garantir. Isso, né, profissionais bons, porque, infelizmente, tem muita gente... Quando eu falo profissionais, Guto, é profissional bom. Esses outros eu nem considero profissionais, porque são aventureiros, são pessoas que focam só no dinheiro, e vocês, mais do que ninguém, sabem, quando eu falo lá para nossa equipe, trabalhar com imigração precisa, além de ter o domínio técnico, você precisa ter um propósito, um porquê. Não é simplesmente vou ali para ganhar dinheiro. Não. Você tem que gostar de pessoas, você tem que se alimentar de sonhos realizados. E no nosso ramo não é uma palavra que é só um clichê, não é só bonitinho de falar. Empatia pra gente não é só, é bonito falar que eu tenho empatia, não. É necessário. A pessoa, ela coloca, ao contrário das outras áreas da advocacia, quando a pessoa ela coloca um problema na sua mão, na nossa área ela coloca o sonho da vida dela, que é totalmente diferente. Né? Você, quando a pessoa te coloca um problema na tua mão, você tem que resolver lá para resolver. No nosso caso, a gente tem que fazer uma parceria. Nós temos que ser os viabilizadores, uma escada para o sonho dessa pessoa. Então, inclusive advogados que já são experientes, pessoas que já trabalham com assessoria, precisam mudar o mindset delas, a chavinha na cabeça delas, que trabalhar com imigração não é como nas outras áreas do direito, e a gente vai te ajudar muito aqui dentro da Imigra a entender como que se trabalha nessa área, a entender que algumas ações que são aceitas em outras áreas do direito na imigração não funcionam, tá? Então, aproveita e eu falo. Você estando aqui na Imigra, você tem duas oportunidades. Ou começar a ganhar dinheiro por si só, ou vir trabalhar com a gente. E isso é muito forte mesmo que vocês falam, porque, por exemplo, quando você começa a trabalhar com isso, como eu comecei, e aí você tem o seu primeiro caso aprovado, e aí você vê a reação dessa família, e a gente que recebe famílias na Leão, ou vai no aeroporto, ou vai no consulado com essas pessoas, e você vê o sentimento dela, você pode até achar que você está fazendo por dinheiro. Mas no primeiro aprovado que você tiver e você vê que você foi capaz de realizar um sonho, você passa a ter um propósito. Primeira família que te encontrar e você sair do consulado chorando, não tem você jeito. Entende o que está acontecendo. Não tem jeito. E aí, nesse sentido, uma das perguntas que eu tenho para fazer, que eu imagino que as pessoas que estão assistindo também se fazem sempre, é como um advogado brasileiro, ele pode atuar nesse mercado internacional? Quais são os principais meios, as principais questões? Existe muita lenda, né, Ramiro? Muita lenda. O direito é a pior área para se internacionalizar a carreira. Eu só sou especialista na lei brasileira, como que eu vou? Né? E hoje eu sou presidente da Comissão de Direito Migratório Nacional da ABA, né? Eu frequento congressos pelo mundo inteiro, já estivemos em Londres. A ABA é a Associação Brasileira dos Advogados, né? É a maior instituição de associação de advogados independentes, né? Sem atrelamento político, como é a OAB, né? Então, a gente frequenta congressos, já fomos a Londres, fomos à Irlanda, fomos à Itália, para o final do ano estaremos na França, Dubai ano que vem, e a gente se depara com advogados brasileiros atuando no mundo inteiro.
tá? Então a gente costuma falar que tem espaço para o advogado especialista brasileiro no mundo inteiro, tá? Seja para você trabalhar com a lei brasileira, tá? A gente está com um mercado cada vez mais globalizado, as empresas estão se aventurando no Brasil, as multinacionais, elas precisam conhecer de lei trabalhista brasileira, tributária, de legislação tributária brasileira, legislação empresarial, né? Formação e aí, de falando direto pro nosso público, vamos dizer assim, alvo que não vai ser para os advogados brasileiros. Nós tivemos essa dificuldade. Se para nós, especialistas em leis brasileiras, é difícil entender a lei trabalhista e tributária brasileira, imagina para um estrangeiro. Então, para uma empresa, como o Léo falou, um mundo globalizado, para uma empresa americana, vamos dizer, uma empresa da Europa, ensinar um americano, ensinar um europeu, é muito mais fácil contratar um advogado brasileiro, um especialista brasileiro, que já entenda, já fala o português, já entende todos os meandres da legislação brasileira. Pessoal, não caiam nessa cilada, nessa bravata de advogados que estão vindo para a internet. Você só pode fazer o seu caso com um cara que tem a licença nos Estados Unidos, um cara que tem a licença na Itália, um cara que tem... Não, pelo contrário, você vai, muitas vezes, precisar sim de um advogado local, mas você precisa, se você está saindo do Brasil, você precisa de um advogado brasileiro no seu caso, sim. Porque você vai ter que dar saída definitiva, você vai ter que resolver algumas questões da sua saída do seu país, você vai ter que prospectar documentos, prospectar autorizações em cartório, uma série de situações. Você vai no consulado do seu país de origem, por muitas vezes, fazer uma entrevista. Uma coisa que é bem simples, né? Uma entrevista no consulado do Rio, né? Que é o consulado que a gente tá falando dos Estados Unidos, você precisa, para levar para lá, emitir um nada consta, uma certidão de ter o teor. Não vai ser um advogado estrangeiro que vai conseguir isso para você. E na maioria, tá? Para não dizer a totalidade dos procedimentos imigratórios, tá? Pelo mundo, por questões humanitárias, por questões de acessibilidade ao direito imigratório, as legislações não incluem a necessidade de assessoria de um advogado, tá? Então, a pessoa para te assessorar, você está no Brasil, a pessoa para te assessorar, para você ir para a Itália, por exemplo, ela não precisa ser um advogado com licença da Itália, tá? Lógico, a gente fala no nosso curso, as pessoas me perguntam, Léo, qual a estrutura ideal para você cercar de todos os lados, para que você tenha todo e qualquer suporte que o seu cliente precise nessa jornada entre fronteiras? Logicamente, é a estrutura que a Leão Group hoje tem. Nós trabalhamos com advogados brasileiros e advogados locais nos países onde a gente atua. Esse é o cenário ideal, é uma dobradinha, uma parceria entre um advogado do seu país de origem e o advogado do seu país de destino. E aí, falando também pros colegas advogados, tá, que estão falando disso, a gente fala o advogado local, não necessariamente precisa ser um americano nos Estados Unidos, tá? A gente tem algumas pessoas na nossa equipe que são brasileiros que aí sim foram para os Estados Unidos, imigraram legalmente, fizeram tudo certinho, se prepararam de forma, né, de fazer um curso, e lá tiraram a BAR, que é a licença de lá, ou tiraram a licença na Itália, enfim. Então, não necessariamente precisa ser um local com a cidadania do local. Precisa ter, aí sim, ter a licença do local. Então, mas a estrutura é a perfeita, né? A gente vai ter, dentro da nossa comunidade, mais interação a respeito do tema, mas não entrem nessa bravata, tá? De que você só pode atuar no direito imigratório se você tiver a licença do país que você está fazendo assessoria. Isso não é verdade, tá? Você pode sim atuar, você pode dar assessoria imigratória para quem você quiser, especialmente no país onde você tem licença. Ninguém pode impedir você de atuar com o que quer que seja dentro do país que você tem. E é uma grande dificuldade que a gente sente, né? Hoje, depois de muito a gente treinar os nossos advogados que estão na Leão Group hoje nos escritórios do Brasil, foi uma dificuldade que a gente teve lá no começo, né? Pra gente montar o time que a gente tem hoje em dia, o que a gente teve que treinar, teve que trazer profissional, e hoje é a oportunidade que a gente está dando, tanto para vocês quanto para a gente, né? Sempre, como o Léo falou, é uma comunidade, é um ecossistema. Você vai se qualificar pela Imigra e muitos de vocês, né? Dessas pessoas vão trabalhar com a gente, vão ser parceiros nossos. Então, dando uma aterrissada aqui, o Ramiro, para ficar uma informação mais concreta, você está aí assistindo a gente. Eu sou advogado no Brasil, mas quero trabalhar com assessoria para imigração para a Itália, para os Estados Unidos. Não hesite, comece o seu trabalho.
Você pode sim aqui no Brasil assessorar pessoas que estão aqui no Brasil nesse processo todo, tá? E te oriento, tá? Você pode enviar o caso, assessorar o seu cliente de forma tranquila. Se você quiser, em caso de uma necessidade de um advogado local atuar, procure também estabelecer parcerias com advogados locais. Você não precisa tirar a sua licença no país que você trabalha. Trabalhe em parceria, pessoal. Faz uma proposta para algum advogado local, como a gente tem dentro da nossa equipe. A gente normalmente, pelo tamanho que a gente chegou, a gente primeiriza esses serviços todos. A gente tem advogados contratados da Leon Group, né? Mas se você está no começo ali da tua jornada, faz uma parceria, tá? Divide ali o teu lucro. Faz o Imigra, faz uma parceria com a gente. Exatamente. Vamos lá. Não, então, nesse sentido, vocês já falaram um pouco disso também, mas eu queria que vocês entrassem mais a fundo também na questão do quais são os principais erros, assim, os mais comuns nesse pessoal que está buscando mais oportunidades no exterior. Aquilo que você acha assim, olha, você não pode fazer isso. Primeiro erro, o Léo já falou, ilegal. Não fez tudo dentro da lei. Cara, a gente tá falando de um ecossistema, tudo bem, é para todos os profissionais, mas a Imigra, num primeiro momento, a princípio, vai ser para profissionais do direito. Então, como é que a gente vai falar de um profissional do direito que não tá cumprindo a lei do país que ele tá pretendendo ir? Então... E eu, como imigrante, falaria outro grande erro, Guto. Levar o Brasil na mala com você. Exato. Esse também é muito grande. Esse é um erro muito grande. As pessoas... criou-se uma lenda, romantizou-se, né? O brasileiro é assim mesmo. O brasileiro é barulhento. Jeitinho o brasileiro brasileiro. É festeiro. Jeitinho brasileiro não dá certo. O brasileiro fala alto. O brasileiro dá o jeitinho. Pessoal, não. Tá? Hoje a gente está vivendo até essa polêmica, né, de vistos sendo caçados por pessoas que não se adaptam aos ditames do país, né? O Trump fazendo isso, Portugal também fazendo isso. E é o que o Guto falou lá no início aqui da nossa conversa. Cada vez mais os países vão escolher quem eles querem que esteja dentro das suas fronteiras. Tá? Então, para que você tenha essa liberdade de escolha, para que você tenha esse poder de decisão na sua mão para onde ir, você precisa ser um imigrante adaptável à realidade do país que você está indo. Tanto profissionalmente, quanto culturalmente, quanto pessoalmente. E não é nada absurdo, né? A pessoa, quando vai migrar, ela não escolhe. Não, eu quero ir para os Estados Unidos porque lá tem segurança, lá o imposto é menor, lá a escola é pública. Você escolheu o país. E por que o país não pode te escolher? Ele só quer o que o país pode dar para ele. E ele não dá nada de volta para esse país, Exato. É o que a gente sempre fala. Então, crie uma relação com o país que você quer ir de mão dupla. Você tem que... Primeira análise que você tem que fazer... O que eu tô indo fazer naquele país? Eu tô indo só usufruir da qualidade de vida, eu tô indo só usufruir do não pagamento de impostos, como é nos Emirados Árabes, só das vantagens, eu não vou contribuir com nada. Para que esse país vai me querer lá? Eu acho que essa é a primeira análise que você tem que fazer. E isso passa por você não levar o Brasil na sua mala, como eu falo. As mazelas que você vivia aqui no Brasil, a gente vê isso sempre, Ramiro. A gente vê pessoas reclamando de um monte de coisa no Brasil e quando a gente chega lá, as pessoas estão replicando a vida que elas tinham, as mais atitudes que elas tinham aqui no Brasil, sob o argumento de que é cultural, é a minha cultura. Eu vou lá no... Coisas pequenas, desde o cara ir no restaurante lá que é refil e levar um galão para encher de refrigerante nos Estados Unidos, até o cara fazer barulho até altas horas da madrugada, assustando a vizinhança, né, incomodando a vizinhança, pessoas não respeitando né, a parte cultural, por exemplo, lá nos Emirados Árabes já é um lugar muito aberto, mas ainda tem algumas situações que são culturais, de respeito à religião deles e tudo mais, as pessoas passando por cima disso. Então, pessoal, grande erro. Na hora que você decidir sair do Brasil, pesquise muito bem o país que você está querendo ir e se prepare para se adaptar à realidade daquele país. E o que eu sempre falo, as pessoas têm... Como a gente está nessa época dessas notícias... Se você respeitar a cultura das pessoas, do país, eles vão te respeitar e vão te admirar. Eu tenho uma história que eu sempre conto. Lá nos Estados Unidos eu estava num jogo de basquete e sempre no começo de qualquer evento esportivo tem um hino americano. E eu já acostumado com como é que acontece, eu já via a bandeira entrando, o militar lá se posicionando para cantar o hino. Eu estava com um amigo e ele estava sentado. Eu cutuquei ele, falei para ele levantar
Eu já tava de pé, mandei ele levantar e falei pra ele tirar o boné. O americano que tava do meu lado, ele me olhou com um olhar de admiração, de eu estar respeitando a cultura dele. Ele viu que eu tava falando em português, né? Viu que não era a língua dele. Ele me olhou com assim, então, você ter respeitado uma bobeira, né? Você respeitou o hino, a bandeira dele, ele me devolveu um acolhimento tão grande. Isso a gente passa até pelo aprendizado da língua, né, Guto? A pessoa fica com medo de falar um outro idioma porque vai ser zoado, né? Vai passar vergonha. Pelo contrário, todos os países que eu visitei até hoje, o fato de eu tentar falar a língua deles foi muito bem recebido. Com certeza, em alguns países eu tava falando nada com nada, mas as pessoas se sentem, né, respeitadas por isso, se sentem homenageadas por isso, né? Então, a gente tem casos, de brasileiros que moram nos Estados Unidos há 20, 30 anos, não falam uma palavra de inglês, não pagam $1 de imposto, só vivem dentro da comunidade brasileira, não interagem com americano nenhum, só com o patrão dele para receber o salário, e que muitas vezes é um brasileiro, cria-se ali um microcosmo ali de brasileiros. Todo o dinheiro que ele recebe, ele manda pro Brasil para comprar fazenda. Qual a vantagem para os Estados Unidos de ter essa pessoa lá? Então, respondendo a pergunta do Ramiro, primeiro erro, ilegal, né? Isso aí não tem discussão, e não ir pro país de verdade, né? Como o Léo falou, não levar o Brasil na mala. Tem que ir pro país. Eu quero ir pros Estados Unidos, eu quero ir pros Estados Unidos. Eu quero aproveitar o que tem de bom. Obviamente, toda a sociedade tem as suas mazelas, né? E se você tá indo pra lá é porque é menos do que o país onde você tava. Tô indo pra Dubai, tô indo para Emirados, tô indo pra Europa. A Europa também é totalmente diferente. Europa, né, é um ritmo um pouco mais lento. Eles fecham na hora do almoço. Não adianta você ficar chateado, eu queria fazer na hora do meu almoço, eu queria resolver o problema. Não, na hora do teu almoço não vai ter nada aberto. E isso é muito importante. O Guto tocou num assunto muito legal, Ramiro, que é exatamente isso. A pessoa, por isso que a gente enaltece tanto a assessoria, né? Um bate-papo inicial com o especialista, principalmente um que tenha essa expertise que a gente tem global, e não só, eu sou especialista em Estados Unidos, eu sou especialista em Emirados ou Europa. Por quê? Porque a pessoa vai fazer uma análise ali multidisciplinar, uma análise geral de qual o teu perfil. Porque, como o Guto falou, qual país você tem menos chance de ter problema de adaptação? Essa é a nossa análise. A pessoa foca tanto em ganhar dinheiro, tanto no trabalho, que esquece da parte cultural. Você gosta de frio? Não gosta? Você se incomoda de ficar muito longe do seu país? Porque a pessoa que, por exemplo, a Austrália é um lugar maravilhoso. Só que para o seu parente chegar na Austrália, ou se você tem um problema no Brasil, você vai levar 24 horas viajando. No mínimo. Verdade. Tá? Então, você gosta de uma vida mais acelerada? Você gosta de ter o dinheiro mais ao seu alcance, ter uma liberdade? E aí é que eu falo, cada escolha é uma renúncia. Então, eu quero o dinheiro ao meu alcance. Beleza, os Estados Unidos é esse país. Você tá com dificuldade de pagar a sua conta de telefone, você vai lá no sábado, faz um Uber, você já pagou a tua conta de telefone. Tá? A Europa você já não consegue isso. Mas em compensação, na Europa, você trabalha muito menos. Às 6 da tarde no verão, você tá na praia, depois do seu expediente, ainda pega mais 3 horas de praia. Porque lá na Europa, no verão, anoitece 9, 9h30 da noite. Não ligue pra ninguém 6 horas da tarde, que ninguém vai atender. Você vai na Espanha, você consegue uma siesta lá, consegue tirar um soninho na hora do almoço, por exemplo. Já nos Emirados, você vai ter um lugar completamente moderno, um lugar que é completamente adepto da tecnologia, da inovação. Então, assim, cada lugar vai ter uma escolha e uma renúncia. E cabe a nós, como profissionais, e você também, dentro da Imigra, vai ter acesso a todo esse tipo de informação, de fazer ali um balanço, né, um custo-benefício, da onde você vai ter menos chance de adaptação. É incrível na nossa... Mais chance de adaptação. É incrível na nossa prática diária o quanto que a gente vê de pessoas que não têm o menor perfil para estarem onde elas estão. Pessoas se divorciando, pessoas tendo e é o que você falou, né? Refém de uma realidade, exatamente porque ela não abriu... Refém de uma escolha ela não tá feita. Global. Não, ela pode ter feito uma escolha que naquele momento era a única que ela tinha, vamos dizer assim, então não foi uma escolha. E hoje, o mundo globalizado, você tem escolha. Hoje, realmente, você tem até escolha. Aquele meme, né, Guto, do... Primeiro dia em Boston, na neve. Um cara todo feliz falando pra família. Boneco. A neve é linda, não sei o quê. Um mês em Massachusetts com a neve. Hoje eu já não consegui abrir a porta de casa. No 6º mês, ele tá xingando até a mãe dele. E é verdade, porque é uma pessoa que não
estava preparada para aquilo que ela ia se deparar. Isso não é um defeito da Não, pessoa. sem dúvida. É só não Eu é. acho isso muito relevante porque é uma questão que, para os profissionais que vão atuar, que querem atuar com direito imigratório, principalmente nesse sentido, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, sempre bati muito na tecla, de você entender a conjuntura total. E é uma análise humana, né, Ramiro? Exatamente. Isso que é o Também. diferencial. Também. Não é uma análise técnica. E aqui a gente fala para os profissionais do direito, para os advogados que estão assistindo a gente, não é como a pessoa te procurar e falar assim, olha, eu estou precisando fazer o inventário Sem dúvida. do meu Não pai é, que morreu. não é só jurisprudência, não é só... É óbvio que você entender Existe a legislação, existe a contextos técnica, sociais, tudo isso é muito importante para você passar para o cliente. E- Eu já tive vários casos na Leão, já vi o Léo fazendo Sim. isso, você também, de quando a gente traz uma informação ou uma contextualização política, para o cliente é muito importante ele E saber que a Imigra gente vai sabe. ser exatamente isso. Vai ter a parte isso. técnica, né? A parte Sim. teórica, mas a parte prática, eu me arrisco a dizer que a parte prática da Imigra, da comunidade, desse ecossistema, não é que seja mais importante, mas eu arrisco a dizer Ele que é o relevante, um grande isso, diferencial. exatamente. E o quanto é Exatamente. prazeroso para nós, né, que atuamos já há algum tempo na área, a gente vê um cliente lá naquele primeiro contato com a gente, vindo com uma ideia, eu quero ir para tal lugar fazer isso, fazer aquilo. Daqui a um tempo, hoje a gente vê ele em outro lugar que a gente orientou, muito mais feliz e bem-sucedido do que ele estava, né? E a gente saber que o nosso trabalho ali, a nossa assessoria, a nossa análise evitou que ele cometesse um grande erro, como a gente também se depara todo dia pessoas vindo se consultar com a gente. Caramba, eu escolhi errado, fui orientado errado, deu tudo certo, mas hoje eu não aguento mais o frio, eu não aguento a distância da minha família, eu não... Então, assim, não é simplesmente como vendem muito por aí. Vamos fazer uma análise de elegibilidade Não é uma fórmula mágica. para o não é visto uma fórmula- EB2 Não tem. NW. Até Não pro é. EB2 NW não tem fórmula mágica. Até porque para isso eles não precisavam da gente. Sim, sem É só dúvida, entrar no site sem da dúvida. USAS, ver quais são os critérios. Deixa eu ver se você pode ter o green card ou não. Não, Isso não isso é não existe. assessoria imigratória, pessoal. Isso não é. Talvez... E eu tenho outra... Bota outro corte aí. Talvez o green card não seja para você. Talvez o green card não seja para você. Você não precisa de um green card. Se você vem e pergunta pra gente, Léo, eu quero empreender nos Estados Unidos, eu sou uma pessoa destacada na minha área, mas eu quero navegar pelo mundo, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero manter meus negócios no Brasil, eu não tenho por que sair do Brasil de vez, eu só quero ter os privilégios de trabalho, de investimento e de acesso a crédito nos Estados Unidos. Para você não é o green card a solução para você, porque você não vai... O green card, como eu disse lá no início, ele é condicional. Ele te dá privilégios, mas sob determinadas condições. Então, você vai ter que passar 180 dias nos Estados Unidos, você vai ter que ter a sua residência fiscal por lá, tá? Então, você que tem esse receio, eu vou pegar o green card, vou ter que pagar imposto nos Estados Unidos, ou eu não tenho como passar 180 dias lá, porque o meu negócio no Brasil me toma mais tempo, ou eu quero também ir para outros lugares do mundo, talvez não, com certeza o green card não é para você. Então, você precisa ter um tipo de assessoria que vai analisar dessa forma. Não vai ser uma assessoria que só vai te analisar se você pode ter o green card ou não. Você precisa ter o conhecimento da informação e também você, se é profissional que está fazendo o nosso curso, está querendo entender melhor, a sua análise ela tem que ser feita dessa forma. Não feche a sua cabeça para vender um só produto. Você tem que ter uma análise multidisciplinar, uma análise multidirecional, né, de todos os fatores que envolvem. Então, o seu compromisso tem que ser com o bem-estar do seu assessorado, do seu cliente, e não com o que dizem que é bom para ele. Não, o green card não é bom para todo mundo. Eu falo isso milhões de vezes, tá? Arrisco até dizer que hoje, para mim, na minha realidade, eu não sou... O Léo CEO da Leão Group Global, o green card talvez pra mim não seja Eu ia o te melhor falar caminho. isso. O Léo botou um monte de corte, vou botar um corte que numa conexão green card o pessoal vê, ai, que absurdo. O vice-presidente da Leão Group não tem green card. Gente, também. eu não tenho green card. Porque eu não moro nos Estados Unidos e nem posso. Hoje a função que eu tenho na Leão Group é mais operacional. Como é que eu vou ficar 6 meses nos Estados Unidos? E é o que eu falei. Como é que eu vou
o cumprimento da lei se eu não cumprir a lei de ficar 6 meses nos Estados Unidos. Então, hoje, para mim, é muito mais interessante ter a residência que eu tenho lá em Dubai, que não nos obriga a ficar lá nesses 6 meses, ter a cidadania italiana, que eu posso navegar pela Europa toda, e vou para os Estados Unidos com o meu B1. Não preciso ir só com o B2, que é o visto de turismo. Vou com o meu visto de negócios. Então, e o dia que ele tiver um posto fixo nos Estados Unidos de trabalho, ele vai aplicar um visto de trabalho nos Estados Unidos. Ele não precisa aplicar o Green Card, ele pode aplicar um visto O1, um visto L1, enviado pela Leon Group. Então, pessoal, não se fechem. Tanto vocês que querem migrar, como vocês que querem trabalhar com isso, tá? Uma dica aqui valiosíssima. Entenda o que o seu cliente quer. Entenda e ajude-o a decifrar isso. Porque às vezes o teu cliente não vai saber. Eu quero o Green Card. Não, às vezes ele não quer o Green Card. Ele quer morar nos Estados Unidos. Ele quer trabalhar nos Estados Unidos, ele quer ter empresa nos Estados Unidos, ele quer ganhar dinheiro. Então ele não quer morar nos Estados Unidos. Ele só acha que o único meio é o Green Card. Isso aí, você não pode virar um mero analisador de elegibilidade para determinado tipo de visto. Isso é perigosíssimo. Isso é muito perigoso porque você se fecha, você se limita como profissional, tá? E você fica condicionado a fazer a tua renda em cima de uma análise muito restrita, tá? E aí já falando para quem quer trabalhar e ganhar dinheiro com isso, ou eu ganho dinheiro ou não ganho, né? Fica aquela análise assim, eu só consigo fazer a B2, eu só consigo oferecer a B2, só consigo oferecer Green Card. A estrutura de faturamento da minha atuação está em cima de vender a B2. Então você começa a não faturar porque você não teve habilidade para, ao invés de vender um EB2, você vender um O1, um EB1, um L1, ou um estabelecimento de residência na Europa ou nos Emirados Árabes. Tá? Ou pior ainda, né? O que a gente vê no mercado, advogados ou especialistas, né? Ditos especialistas, que tentam encaixar um perfil que não cabe no EB2. Vamos dar um jeito de encaixar no EB2. Aí você já tá fugindo até da ética profissional, porque você tá sugerindo algo que você sabe que não vai dar certo. E para além da ética profissional, aquilo que a gente falou da questão humana, né? A gente não tá trabalhando com qualquer coisa. A gente tá trabalhando com pessoas, com sonhos. Aí você vai cobrar um valor astronômico para um processo desse e a pessoa vai estar começa a ficar muito ruim, ô Ramiro. A prática, ela fica pesada, porque você herda ali uma pressão muito grande dos casos que não deram certo, das pessoas, de certa forma, colocando ali a culpa em você por você ter induzido elas a tomarem uma decisão errada. Então, não comece assim. Se você está começando, não comece assim, porque você vai dar um tiro no pé, porque hoje o que mais tem nesse mercado são pessoas que querem fazer dinheiro e não querem perenizar um negócio. São pessoas que não se enxergam daqui a 10 anos fazendo isso, tá? E eu falo de carteirinha, porque hoje a gente já tem 15 anos nesse mercado e lá desde o início várias oportunidades passaram da gente fazer muito dinheiro, Ramiro. Eu peguei o auge do EB2 e eu abri mão disso, tá? Não vou falar que a gente não criou uma boa estrutura, não fizemos dinheiro, não sou hipócrita, mas abri mão de muita coisa em prol de estar aqui hoje. 15 anos depois, atuando na área, com uma empresa super reconhecida. Hoje eu sou presidente de Comissão Nacional de Direito Migratório. Até porque há 15 anos atrás, o EB2NW não é isso que muito desde 2016 para cá. Muito diferente, é uma história que a gente criou não em cima do EB2NW. Muitos aventureiros, muitas pessoas que estão fazendo agora, criaram a história em cima de um EB2NW que realmente é muito lucrativo. Né? A gente está falando de profissionais que querem trabalhar com isso. É muito lucrativo, dá dinheiro, tem muito dinheiro. Mas a história da Leon Group e por consequência... E o compromisso que a gente assume é exatamente esse. O Guto falou. O compromisso da Imigra é esse. É a gente te formar como um profissional de imigração. A gente vai trazer aqui para dentro da plataforma as mais diversas possibilidades de você agregar para sua prática. Diversos assuntos. A gente vai, né, a gente começa já com o curso de EB2NW, isso que é o queridinho do momento. Partimos para EB1, para outros vistos temporários. Outros países também já estão em gravação, tá? Então, já se preparem que a gente vai trazer também opções europeias, Emirados Árabes, opção de assessoria de estruturação tributária internacional, holding familiar, tudo isso vai ter dentro da nossa plataforma e aí você vai escolher que tipo de serviço você quer agregar para sua prática. Muita coisa incrível, muito trabalho, mas muita coisa incrível. Agora, para encerrar, assim, o que vocês já deram muitas dicas, mas assim, se fosse colocar em aspas,
o mais importante, a dica final de cada um de vocês e a gente encerra. Hoje se eu fosse dar uma dica agora, até dentro do que a gente tratou hoje, é justamente essa. Não entre nesse ramo se você não gosta de pessoas. Se você tem aversão a pessoas, se você não gosta de interagir, se você não gosta de dar alento às pessoas, se você não gosta de fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis, né, durante a jornada, e não se alimenta do sucesso delas, para você é indiferente, para você é mais um caso, eu não te aconselho a entrar nessa área, porque ela se torna muito pesada. Tá? Eu conheço muita gente que entrou e não aguentou. Tá? Porque você vai ter a noite de sábado que um cliente teu vai te ligar e vai falar, Essas pô, Léo... pessoas entraram só por causa do dinheiro, Léo. Exatamente. Né? E a gente tem, como o Léo falou, a gente não é hipócrita. É óbvio que isso põe dinheiro na casa da minha família, na família dos nossos colaboradores. Putz, se não fosse uma área extremamente rentável, a gente não tinha criado isso aqui. A gente criou justamente porque a gente entende que hoje é uma alternativa para os colegas advogados ou outras pessoas que querem se tornar especialistas ganharem dinheiro. A área imigratória... Eu estou escrevendo de novo. A área imigratória é a área profissional que mais vai crescer nos próximos anos. Dados, estudos, em tudo indica para isso. Que os eixos de trabalho no mundo estão mudando, a pandemia jogou isso na nossa cara. Jogou mesmo. Pessoal, se movimentem, trabalhem para quem e onde vocês se sentirem mais confortáveis. A vida acaba no estalo. E você vai passar a vida toda sonhando em viver num lugar melhor. Tá? Aqui livre de qualquer cunho religioso, né? Qualquer espectro religioso. Cara, esse mundo é nosso. Você pode estar onde você quiser, desde que você cumpra a legislação daquele país que você está querendo ir. Tá? E cada vez mais, ainda que existam pessoas... Não, a legislação imigratória está se fechando no mundo inteiro. Não, ela está se ajustando. Porque cada vez mais... A imigração, como o Guto falou lá no início, ela vai deixar de ser por necessidade. Tivemos a imigração por necessidade em diversas partes do mundo, né? A gente até... O Ramiro participou aí de forma bem decisiva aí na escrita do nosso livro lá e tudo. A gente fez uma análise de movimentos migratórios oriundos de guerra, oriundos de perseguições políticas e tudo mais. Isso vai existir no mundo inteiro, sempre vai existir. Mas... Cada vez mais os países vão caminhar para uma imigração qualificada. Eu acho que isso é o amadurecimento de tudo da história toda. A imigração, ela está amadurecendo. Então, como eu falei antes, que não é só... Você não escolheu o país que você está indo. Então, os países estão escolhendo quais os profissionais e qual as pessoas com fit cultural elas querem no país delas. E quando a gente então, fala eu acho que isso... isso é o amadurecimento. Quando a gente fala isso, é importante sempre a gente salientar, Guto, porque tem muita gente assistindo a gente que quando a gente... eles vão escolher quem quer ir. Aí, a pessoa que... tem uma especialidade que não tem muita formação acadêmica, ou eu sou uma babá no meu país, eu cuido de crianças, ou eu sou martelinho de ouro, eu sou funileiro, eu sou nível técnico em eletrônica e mecânica. E as pessoas não... Pessoal, esse tipo de profissional é mais raro ainda do que o profissional super com um nível acadêmico muito alto, tá? Então... Não bote uma pedra no seu sonho porque você foi iludido aí pela sociedade de que a sua profissão não tem utilidade, tá? Hoje, acabei de receber uma ligação lá dos Emirados, eles estão gritando por babás, por especialistas em crianças. E por profissionais técnicos, né, Léo? Isso tudo se traduz também no que vocês falaram pro profissional, né? Aquela pessoa que quer atuar com direito migratório, de entender isso. De entender qual é a necessidade desse país. Você precisa entender até o que é. O meu recado final é, cara, estuda muito. Se aprofunda muito nessas questões. Entende o que um país precisa. Quais são as questões necessárias nesse país. O Léo falou das questões de imigratórias. Existem países que têm ondas imigratórias por necessidade, mas existem países que eles precisam disso hoje. Entende? Então você tem que sempre entender o que é melhor para o seu cliente. É sempre levar obviamente, a questão humanizada da coisa, entender que você está realizando um sonho, você está tratando de vidas, mas ao mesmo tempo você ter a parte de entendimento político, social, econômico daquilo que você está fazendo, para você sempre passar para aquela pessoa, para além de você ter várias opções, né, do que você trabalhar, você passar para aquela pessoa o melhor entendimento possível. O meu recado final é exatamente isso do que vocês falaram. Só fazendo um adendozinho, Guto, porque eu acho que é importante até
pelo que eu acho que você vai falar. E até vem também nos fundamentos da Imigra justamente isso. Quando a gente foi contestado, Léo, mas vocês vão dar o ouro pro bandido ou vocês vão ensinar as pessoas a fazerem? Sim, porque isso tem que ser ensinado da forma correta, Ramiro. Que a gente conversou, debateu muito sobre isso, porque hoje a gente vê na internet, ensino você a fazer o seu EB2NW. A pessoa é um especialista de AB2NW. Ela não é um especialista em decidir o que é melhor para sua vida. E essa decisão não pode ser sua. E nem especialista de AB2NW ele é, né? Porque a gente Ela pega no escritório... A pessoa fez o dela e deu certo e ela se acha diz que especialista. é especialista. Né? Então, assim, ela não tem nem volume de casos para entender o que a imigração tá aceitando, o que não tá. E a gente tá falando de Estados Unidos, mas de outros países também. Então, procure... se orientar com profissionais que detêm a prática naquele assunto, no caso, imigração, e evite se consultar com especialistas limitados, tá? O que você vai aprender a fazer aqui na Imigra é ter essa análise que o Ramiro falou, que o Guto está falando, uma análise multidirecional de qual a melhor opção para a pessoa que te procura. Não... Já me botaram no canto, Ramiro. Você é contra esses tutoriais de EB2? Faça seu EB2? Não. Eu acho que tem espaço para tudo. É mais um aprendizado. Mas não é só isso. Se você se consultou com um advogado de imigração, com um especialista, e ele te disse que o caminho melhor para você é o EB2NW, nada te impede de ir lá aprender a fazer o teu caso. Eu quero mais que você... seja bem sucedido. Eu fazendo ou você fazendo, não me importa. Agora, tome cuidado em... Você não sabe o que vai fazer. Aí você... É igual automedicação, né? É igual automedicação. A pessoa automaticamente diz pra ela que o melhor remédio pra ela é o EB2NW. Tô com febre, vou tomar Quero ir para um lugar melhor. Quero ir para um lugar melhor pra mim e pra minha família. EB2NW. É igual aquele cara que toma Novalgina pra tudo. Pra tudo. Então, não é assim que funciona o direito imigratório, tá? Então, diagnostique. Primeiro, qual a melhor opção para você? E aí depois, se você quiser fazer por sua conta, quiser contratar um advogado, aí é uma opção pessoal sua. Mas o problema é o autodiagnóstico do que é melhor para você, do que é melhor para sua família. Eu acho que nesse tipo de opinião, melhor coisa a fazer é realmente procurar informação procedente e procurar um especialista ou uma comunidade que possa te trazer a informação de forma procedente e real. Mais alguma coisa? Não, o que eu ia falar, porque como a pergunta foi o que você... Como é que é a pergunta? Repete uma dica que você quer dar. Final, né? Pro profissional que tá vendo o podcast da Imigra, ou seja, tá querendo se qualificar, não seja mais um. Se qualifique de verdade. Isso tudo que a gente falou é isso. Não aprenda só o direito imigratório. Aprenda a lidar com pessoas, ou queira lidar com pessoas. E se você é um profissional que já trabalha só com EB2 e quiser diversificar, vem fazer a Imigra também pode vir também. Então a Imigra é exatamente uma comunidade. É pro profissional do direito, é a pessoa que quer entender um pouco mais de imigração. Enfim. Exato, não é, pessoal. A Imigra não é um treinamento da Leon Group, tá? Não, você não vai pode acabar, se você tiver interesse, a gente pode te contratar, mas se você já atua na área, se você já tem a sua prática, você quer se aperfeiçoar, você é mais do que bem-vindo, tá? Aqui dentro da nossa plataforma, da nossa comunidade, a gente não vai ficar vendendo serviços da Leon Group ou como é que fala? Tendo preconceito. A única exigência que a gente faz de estar na plataforma é não tenha medo de aprender e não tenha medo de ensinar. Senão você está na comunidade errada. Exato. O princípio primordial da Imigra é interação. Tá? Compartilhe o seu conhecimento, compartilhe a sua boa prática, que a ideia final é todo mundo que estiver aqui dentro evoluir como profissional e viva a concorrência, pessoal. Viva o livre mercado, viva o compartilhamento de conhecimento. É isso que você vai encontrar aqui na Imigra. Compromisso com o sucesso de todo mundo que está aqui. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio do nosso ImigraCast. Eu queria agradecer quem está escutando, queria agradecer principalmente também ao Guto e ao Léo por participarem. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra discutir esse tipo de assunto. Fico muito feliz de poder participar também e vejo vocês na próxima. Abraço. Abraço, pessoal. Até a próxima.